Esses dias eu publiquei 2 vídeos muito interessantes no YouTube e em alguns blogs que eu tenho, em umas páginas também. São 2 vídeos sobre uma travessia de helicóptero sobre o túnel do Pasmado, num filme dirigido por Roberto Farias com Roberto Carlos, um filme chamado Em Ritmo de Aventura, que é mais ou menos naquela fase ali. Depois teve o Diamante Cor-de-Rosa, quando Roberto Carlos andou brincando um pouco de ator. E nesse filme eles fazem uma passagem sobre o túnel com um Hughes 300, um helicóptero pequeno para todos os lugares. E também tem no filme também tem uma passagem no centro e isso é muito interessante porque é um voo no centro da cidade onde você consegue deslumbrar um rio antigo que quem tem menos de 20 anos não faz ideia do que era aquilo, né? Quem vê o rio hoje, aí vendo aquele filme, vai ficar espantado. Tem no voo tem uma passagem pela Candelária muito legal, no meio dos prédios ali, tem até passa próximo ao prédio do edifício Avenida Central, enfim, depois Copacabana, depois a Zona Sul ali, um belíssimo voo. E o outro filme é uma entrevista que um tempo atrás eles vieram buscar papai aqui em casa para explicar, contar como foi essa aventura, essa passagem, se foi difícil, como foi muito interessante. Eu fui lá junto com ele para ver lá, assistir a entrevista. Foi uma coisa emocionante, porque é uma cena que eu vi centenas de vezes, mas naquele dia eu tive a oportunidade de você não tem a dimensão, né, só ali de perto você consegue ter a dimensão daquela situação, com um helicóptero saindo dali de dentro. Eu até fui lá bem perto para ver aquelas distâncias ali. Realmente foi um troço um pouco, eu não diria que foi uma coisa muito terrivelmente arriscada, mas também não foi a coisa mais fácil do mundo. Meu pai até diz na entrevista que ele fez muitas coisas bastante difíceis na carreira dele como piloto, mas aquilo ali foi a mais difícil. Risco, em termos de risco, talvez não tenha sido o maior que ele já passou, mas exigiu bastante perícia, coisa que naquela época ele ainda não tinha tanto, porque depois daquilo ele teve uma carreira inteira de piloto, ele fez 18 mil horas de voo. Isso hoje em dia não é nem muito, naquela época era muito. E ele acumulou
15, talvez mais anos de aviação. Ele foi pioneiro na aviação de helicóptero. A carteira dele é número 2, o brevet dele. Ele iniciou praticamente iniciou a aviação de helicóptero no Brasil junto com até com um Pontual, que é pai de Jorge Pontual, que é repórter da Globo, e outros que alguns estão que voam até hoje. Ele não, ele se aposentou, mas tem muitas histórias, tem anos e anos de histórias dentro da aviação de helicóptero. Ele fez selva, participou de abertura da Transamazônica. Olha quanto tempo tem isso, né? E iniciou os voos offshore aqui no Brasil. Para isso, a Votec teve que trazer alguns helicópteros dos Estados Unidos, e ele se especializou em fazer essas travessias, esses translados dos Estados Unidos para cá, pelas Bahamas. Isso também foi uma coisa que ele foi o primeiro a fazer. Fez muito com o Pontual, inclusive o Pontual fez algumas vezes. Acho que a primeira vez foi com o Pontual. E depois ele fez isso, se especializou nisso, ele trouxe diversos, acho que até, se não me engano, foram 18. E depois outros pilotos trouxeram, e com isso a Votec formou a maior frota de helicópteros do Brasil. Chegou a ter a maior frota de helicópteros do Brasil, e ele fez parte disso. Então, isso coloca ele na história da aviação de helicóptero do Brasil. Antônio Carlos Nascimento, comandante Antônio Carlos Nascimento. E essa façanha do túnel talvez realmente tenha sido a mais interessante. Vale a pena dar uma olhada. Procura lá. Se inscreve lá. A travessia do túnel do Pasmado, o helicóptero do túnel do Pasmado, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, qualquer coisa assim você vai acabar encontrando. Vale a pena procurar, vale a pena olhar, principalmente para quem é piloto ou para quem gosta de aviação. É muito interessante. Olha lá, você vai gostar.